para quem é, principalmente visual, eu sou visual. Se eu não escrever, esquece. Mas eu não estou sabendo nem meu nome mais, né? Então, vamos começar a fazer aqui. Estou com uma dúvida. Fale. A 5.890 é de 73. Isso. Aí, Isso. daquela redação mudada, falava que não tinha, não falava nada de atualização. Aonde? Estava previsto o que você falou, na redação original, da 5.890. É a Lopes. Ela É a Lopes. é na Lopes que está É. previsto, que é pela ORTN? Isso. Aqui já ratificou, né? Que aqui ele trouxe, ó, aqui, ó, pelos índices, de acordo com os coeficientes de reajustamento a serem periodicamente estabelecidos pela coordenação de serviços atuariais. Só que aí você vai ter que ver cada época para saber qual índice que era, tá? No material de vocês tem aqui, a partir da ORTN. Quer ver, ó? Essas são... Ah, peraí, que eu vou abrir o outro material, que daí tem da RTN, tá? Já trago para vocês. Então, vamos começar a fazer aqui, ó. Abriram a planilha que eu deixei de presente? Usaram? Não? Brincadeira, hein? Que bom que vocês não usaram. Deixa eu já até aproveitar e fazer uma observação que é bem importante. Quando vocês utilizarem ela, tomem cuidado com os períodos que forem concomitantes, tá? Vocês têm que fazer ajuste de data aqui. Por exemplo, aqui está de 80 a 83, 84 a 99, de 99 a 2016. Aqui não tem tempo concomitante. Mas, se, por exemplo, aqui fosse 85, se aqui acabasse em 85, por exemplo, eu teria que ajustar. Porque aí 85 estaria dentro deste contrato. Ou teria que ajustar essa data ou essa. Daí tem que ficar tempo concomitante. Não pode ficar tempo concomitante. Tá? Se fizer concomitante, está errado. Então tem que fazer o ajuste das datas aqui para ela ficar contínua. Por isso que é bom ter uma lousa, que nem essa assim, no escritório, que ajuda um tantão. Então vamos lá. Cadê as... Esse aqui da Lismar. Como é que ficaria uma carta de concessão de uma pensão por morte, de uma época como essa? Se a gente sabe que aqui, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão ou auxílio-reclusão, eu tenho que ver a data do afastamento da atividade. Vamos supor que a data do afastamento da atividade foi no mês 11 de 1989. Não, mentira, que aqui já mudou a regra. Não pode. 1979. Tá? Aqui é a data do afastamento da atividade. Vou marcar ela coloridinha aqui. Aí eu tenho que voltar 18 meses, não tem? Olha como é fácil no Excel. Eu venho aqui, cruzinha, cadê você? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, agora perdi. Vamos fazer agora, tá lá em cima, que agora eu me perdi. Aqui tem 22. Vamos reduzir aqui. Cruzinha, cruzinha. Vamos ver se deu agora. Quantos tem? 19. Tem que matar uma aqui ainda. Ah lá. Achei 18 meses aqui, ó. Minha data de afastamento da atividade tá aqui. Novembro de 79. Aqui, o que eu fiz? Eu abri o PBC.
De junho de 78 a novembro de 79, 18 meses. Tá? Então, esses aqui são os meses. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Localizar a fração de tempo, os meses. A partir disso, o que eu vou ter que fazer? Separar os salários de contribuição que houveram. Tá? Eu vou pôr só números aleatórios para a gente poder fazer junto. Se vocês quiserem, pode ir copiando no caderno, tá? Vamos supor que esse foi o PBC localizado. A gente está calculando uma pensão por morte. Separei o PBC, vou olhar dentro do PBC, vou localizar os salários de contribuição para achar o salário de benefício. Tá? Localizei. Então, vamos contar agora quantos salários de contribuição nós temos dentro desse PBC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Nós temos 14. Desses 14, nós vamos utilizar de onde até onde? De baixo, de 79 para 78. Então, a gente vai separar os 12. Então, 4. Aonde, e isso vale para qualquer regra, tá, gente? Competência zerada é competência zerada. Não conta para nada. Então, eu não vou voltar 12 assim. Não vou voltar 12 para ver quantos tem dentro de 12. Eu vou contar as 12. Só os efetivos, o que efetivamente vai recolhido. Para vocês verem como isso é importante, tem muita gente que no cálculo atual, sabe quando vai separar os 20% menores? Separa aquelas competências tudo zerada. Tá errado. Não, tá errado. Não é, nada é nada. 0 igual a 0. Então, quando vocês forem separar as 12, são as 12 efetivamente recolhidas. Tá? Aonde tiver zerado, vocês vão pular e vão continuar buscando. Ok? Certo? Então, vai ficar lá. 4. Opa. Vamos de novo. 1. Opa. 1. Aí, ó, o shift aqui de novo, Daniel. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essas aqui são as que nós vamos utilizar efetivamente. Ah lá, vou deixar vermelhinho. O que é para a gente fazer com essas 12? 1/12, certo? Aqui no Excel, vocês têm uma ferramenta que facilita a vida de vocês, que é o autossoma. É esse Ezinho ao contrário. Só que o Ezinho, você tem que dar o comando. Ó. Quando eu dei aqui, ele pegou só os 4 últimos. Eu tenho que puxar até os 12. Aí tem que aparecer a bendita da cruzinha. Cadê a cruzinha? Aqui, ó. A hora que eu fizer isso, ó, plim, ele fez a somatória dos 12. Como é que eu faço a média? Sinal de igual, número o dividendo, barra e digito o divisor. Pronto. Esse vai ser o meu SB. Qual vai ser a renda mensal inicial? O que está faltando aqui? Para poder fechar essa renda? O que está faltando? Coeficiente. Como é que você aguenta com esse retorno? Eu falo... Não, eu já acostumei já. Deus é mais. Vou chamar o perito aqui, viu? Pra ver isso aqui. Tenho nada a ver com isso, meu filho. Isso aí não dá nada pra você não, filho. É. Contar pra sua mãe, hein? Vou contar tudo pra sua mãe. Vou contar tudo pra sua mãe. Vou deixar, Daniel.
Tá lascado. Essa voz feminina você tinha que contribuir, inclusive. O quê? Com essa voz feminina você tinha que contribuir. Voz feminina? É, porque eu não tenho insalubridade, você está sendo beneficiado. Ah, sim. Não, mas não é só dela, né? Tem a do Carlos também que... Você tá ficando... Vai dando intimidade pra pessoa, ó. Vai ficando assim, ó. Soltinho, soltinho, né? Quase nada. Quase nada. Então, o que vocês vão ter que observar? Cada época, para cada época e para cada lei, existe nessa época, até 1991, nós tínhamos variação de coeficientes, tá? Então, o que a gente vai sempre precisar olhar? Qual é o coeficiente e, principalmente, redações como essa daqui, ó. Que, nessa época, digo para vocês, até 1991, o desafiador não era nem tanto o cálculo da renda em si. Ele é bem simples. Bem simples, é um período curtinho, usavam poucos valores, né? Mecanicamente, o cálculo é simples. O que tinha de erros que aconteciam com frequência eram dos índices, que os índices eram aplicados de forma errada, né? A lei mandava aplicar um, eles aplicavam outro, mandava-se fazer uma correção, fazia-se outra, né? Mas, além disso, vocês vão enfrentar redações como essa que trazem limitadores para o valor final do benefício. Porque nessa época, digo para vocês, até 1991, nós tínhamos o salário mínimo regional. E a gente tinha, o segurado, ele tinha uma liberdade de faixas de contribuição. Vocês podem observar, sempre vocês vão enfrentar clientes e vão assim, mas eu pagava sobre 20 salários. Eu me aposentei com 10 salários. Eu pagava sobre 15. Então, assim, ele tinha uma fixação por números de salários mínimos, ainda mais porque tinha o salário mínimo regional. Então, vocês vão enfrentar situações onde precisa voltar na lei para achar redações como essa daqui, ó. O valor mensal do benefício de prestação continuada não poderá ser inferior aos seguintes percentuais em relação ao valor do salário mínimo do adulto vigente na localidade de trabalho do segurado. 90% no caso das aposentadorias, 75% no caso do auxílio-doença, 60% no caso de pensão. Então, aqui era o piso, era o mínimo do qual seria o valor de renda. Nós não tínhamos um salário mínimo nacional. Nós tínhamos um salário mínimo regional. Então, por isso que essa redação aqui é importantíssima de ser lembrada na hora da análise de um benefício dessa época, tá? Porque aqui era o valor mínimo do qual poderia ser o valor do benefício. Então, se aqui, por exemplo, aqui é só o SB, obviamente, que a gente calculou. Mas vamos supor que aqui já fosse a renda finalizada, já com o coeficiente. No caso de uma pensão. E esse valor tivesse abaixo dos 60% do salário mínimo regional. Como é que ficaria o valor da renda? Ficaria 144 ou 60% do salário mínimo regional? Ficaria 60% do salário mínimo regional. Tá? Então, existiam esses limitadores de piso, de mínimo, porque nós não tínhamos um salário mínimo nacional. Era salário mínimo regional. Cada localidade tinha um. Ok? Dúvidas? Sim ou não? Por quê? Tempo concomitante. Ah lá. Coeficientes. Idade. Aposentadoria por velhice. Aposentadoria especial. Tempo de serviço. Tá vendo? Ó? Cada um vai trazendo seu coeficiente. Ó. Por exemplo, aposentadoria por tempo de serviço ou por contribuição, que é o que a gente conhece hoje, será concedida aos 30 anos de serviço. Até a importância correspondente 10 vezes o maior salário mínimo vigente do país
igual a 80% do SB no caso do segurado do sexo masculino e 100% no caso do feminino. E o masculino que escolhesse continuar a trabalhar e quisesse, né, aumentar essa renda, ganharia mais 3% ao ano, até no máximo de 100%. Ou seja, dos 30 aos 35, o homem poderia escolher continuar trabalhando para aumentar sua renda para chegar em 100%. A mulher não. A mulher aposentava com 30 anos e tchau. Não tinha essa flexibilidade de começar a partir de uma idade até outra para ela escolher o valor da renda. Ela só tinha aquela opção. Para o homem, tinham 5 opções. Legal, né? Mas ela só podia aposentar aos 30. O homem podia se aposentar dos 30 aos 35. Não tinha proporcional para a mulher. Tá? Tinha só a opção só para os homens. Cadê? Pensão por morte, cadê você? Para eu achar aqui. Vamos lá para o decreto que a gente vai achar mais rápido. Mas toda a lei vai trazer, todas as alterações que houverem, ela vai trazer para vocês aqui todos os coeficientes. Então, aqui, ó, artigo 10 está para aposentadoria do serviço. Artigo 9º vai estar na especial. A velhice, artigo 8º, tá? E ela vai trazendo, respectivamente, aqui todos os coeficientes. Aqui é a Lei 5.890. Agora a gente vai dar um saltinho lá para o Decreto 83.080 de 79, que é o que a gente mais usa no dia a dia. A gente usa muito hoje em dia, só para o quadro de profissões, né? Basicamente usa para o quadro de profissões e o quadro de agentes nocivos. Mas o decreto, ele é, vamos dizer assim, ele é a redação prévia do 3048. Tá? Ele que manteve o decreto 3048 por muito tempo. E ele também foi o que continuou sendo utilizado pós-Constituição Federal. Tá? E vale a pena dar uma lidinha nele para vocês entenderem algumas questões que hoje acontecem, mas vocês vão notar também que não muda assim, Geisel, não muda assim tanta coisa em relação àquilo que a gente já conhece, tá? Então aqui vai trazer para vocês toda a definição do que é previdência, quem é segurado, quais benefícios existiam e vai, tá? Vai explicando aqui as formas de recolhimento, quem são os dependentes, ok? Vai trazendo aqui tudo que vocês precisavam saber da época. A companheira. Um dia os caras vão estar lendo isso aí e falar assim, quando existia aposentadoria? Quando existiu aposentadoria? Ai, que maldade, doutor. Que horror. Ah lá, os benefícios que existiam. Auxílio-doença, invalidez, aposentadoria por velhice, especial, tempo de serviço, o abono de permanência em serviço, auxílio natalidade, salário família, maternidade, pecúlio e em relação ao dependente, pensão, reclusão, funeral e pecúlio, tá? Vocês estão notando que alguns mudaram de nome, mas têm a mesma finalidade e outros se extinguiram. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá para mostrar, para fazer a leitura do pecúlio, porque foi extinto já, tá? Mas, por exemplo, o abono de permanência. O abono de permanência em serviço, se ele fosse mantido, era a solução da desaposentação. Não é? Ele resolveria o problema da desaposentação. E seria justo. Seria justo. Me aposentei, continuei trabalhando, me voltaria uma parcela da minha contribuição. Não seria? Vou me candidatar a presidente, criar o abono de permanência para a galera lá, né? Que é uma sacanagem, né? Segurado aposentado não ganha nada hoje. Oi? Fica mantida. Vamos lá. Período de carência. A carência também muda
tá? Em relação a tudo e a todos, dependendo de cada uma da época que a gente estiver falando. Mas olha para vocês verem, naquela época, a carência, número mínimo de contribuições que tinham que ter 12 contribuições mensais para auxílio-doença, invalidez, pensão por morte, auxílio-reclusão e auxílio-natalidade, e 60 contribuições no caso da aposentadoria por velhice, tempo e especial. Então, eram 60. Vocês estão achando que o povo está achando ruim agora de pular para 200, 250? E aqui que era 60 e virou 180? Né? Doeu também. Então, a galera já passou por isso. Tá? Faz tempo, né? Mas isso já aconteceu. Independente de carência. Aqui, ó. Por exemplo, o auxílio-doença e invalidez para segurado que é acometido por doenças graves, lepra, né? Ó, tinha lepra aqui, a hanseníase. E aí, o que mais? Ah lá, o SB. Como é que a gente apura o SB? O SB consiste, principalmente para vocês, a lei sempre vai trazer para vocês como que vocês localizam, tá? Auxílio-doença, invalidez, pensão, auxílio-reclusão, 1/12 da soma dos salários de contribuição, imediatamente ao mês anterior do afastamento, até no máximo de 12, no período apurado não superior a 18, que foi exatamente o cálculo que nós fizemos. Ou então, demais espécies de aposentadorias, 1/36, imediatamente ao mês do requerimento ou do afastamento da atividade, porque alterou em 82, tá vendo? Mais uma alteração. Quando a lei fala do requerimento ou do afastamento da atividade, a opção está na mão de quem? Tá vendo? Criou mais um marco aqui em 82? Então, a gente tinha 73 do afastamento, 80 do requerimento e 82 dos dois. Qual que era para ser? Depende da época que você implementou o seu direito. Muda? Escolher do requerimento ou do afastamento? Muda. Porque se eu tivesse competências zeradas? Ou no final, ou antes, ou no meio do caminho? Dá uma alteração? Dá. Então, aqui para vocês verem, pensionistas, as ou os pensionistas, a partir de 1982, tem uma grande incidência de erros, porque aqui era a melhor data. Não era ou um ou outro, era a melhor data. A partir do momento que a lei, tudo que a lei põe ou, toda vez que vocês verem a palavra ou, no meio de uma redação de lei, é escolha do segurado. Aquilo que for melhor para ele ou para ela. E faz toda a diferença. Toda. A gente está falando aí de uma diferença que pode ser brutal, como pode fazer diferença nenhuma. Você vai ter que fazer a discussão. Você vai ter que fazer a discussão do ato de improbidade. Você só vai conseguir discutir todo o período e cobrar todo o período se você tiver o ato de improbidade. Tá? Oi, Daniel. Pergunta do Carlos Lucas. Carlos Lucas, de que lugar que tu é? 038. Hoje, as regras atuais, onde não tem salário de contribuição, tem que colocar no salário mínimo, tá na IN 77. Tem essa redação no decreto. No decreto também. E é Carlos? Carlos Lucas. Carlos Lucas. Você utilizar o salário mínimo é só quando você está com um contrato ativo, tá? Quando o empregador não recolheu, fez a apropriação indébita da contribuição do segurado. Então, o INSS deveria, no mínimo, usar o salário mínimo nesse período que a empresa não recolheu. Está correto? Não. Você pode fazer prova com outros meios, tá? Não só na IN, como também no decreto 3048/99 tem essa previsão, tá? Mas isso é de agora. Só ele? Só? Tá. Que mais nós temos aqui? Vamos descendo aqui para ver os benefícios. Falta? Não há prescrição nesse caso, se foi errado. Prescrição tem. Aí a prescrição e a decadência vai do limite do que você vai discutir o ato de improbidade. A má-fé do administrador. Sim.
decadência. A principal questão é quebrar a decadência. Depois que você quebra a decadência, você quebra a prescrição. Porque a decadência fulmina o próprio direito. A prescrição fulmina as prestações. Então, o principal a ser superado numa discussão como essa é a decadência, que é o próprio direito de discutir o próprio... É o instituto que vai matar o próprio direito material. Olha lá, está repetindo já lá. Ô, praga. Vamos achar o resto dos benefícios. Cálculo da renda mensal, a gente vai chegar aqui. A gente vai voltar no 40 e no 41. Aposentadoria por invalidez. Vai trazer para vocês o coeficiente aqui, quer ver? Ah, não, vai estar no... Não. Aqui, ó. Os coeficientes estão no artigo... Os coeficientes estão no artigo 41, tá? Do benefício. Auxílio doença 70% mais 1% no máximo, de até no máximo 20%. Invalidez também. Velhice 70% mais 1% até no máximo de 25%. Aposentadoria por tempo de serviço 80% ou 95%. O abono de permanência. Pensão, auxílio reclusão. Aqui, ó, estão ressuscitando. Estão ressuscitando o texto da pensão por morte, agora na PEC, exatamente como está aqui. Limites, 90, 75, 70, a gente vai voltar nesse artigo aqui, mas só para mostrar para vocês que é no artigo 41 que vocês têm os coeficientes. Para baixo, o que a gente vai ter? O tipo de cada benefício, qual é a situação de cada benefício. Velhice, aposentadoria aos 60 ou 65 anos de idade. Tempo de serviço, 30 ou 35. Olha lá, tempo de serviço. Após 60 contribuições, que conta no mínimo com 30 anos. Quem mais? Especial. Especial, e devido ao segurado que, contando no mínimo 60 contribuições, tenha trabalhado em atividades perigosas, insalubres ou penosas que, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos. Olha lá a tabelinha, vocês adoram. Abono de permanência. Abono de permanência é devido ao segurado que, preenchendo os requisitos para aposentar, permanece em atividade. Pensão por morte, que é o que vocês já sabem. Auxílios, doença, natalidade, nascimento de filho ocorrido após 12 contribuições mensais, reclusão, funeral, pecúlio. Aí, doutor, o pecúlio é devido ao segurado em geral que, filiado à Previdência, após completar 60 anos de idade, se afasta definitivamente da atividade. Ao aposentado pela Previdência que, tendo voltado a exercer a atividade, se afasta dela. Tá? Então, tinha um bando de gente com pecúlio que a Previdência cortou, né? Um tempinho atrás. E é devido à sua manutenção. Se o benefício aconteceu lá atrás também. Tá? Mas tá aí o pecúlio para você ficar com dúvida. Salário família, que é basicamente bem parecido. Salário maternidade, que é diferente do auxílio maternidade. Tinham duas situações. Renda mensal vitalícia é devido ao maior de 70 anos de idade ou inválido que não exerce atividade remunerada, não ofere qualquer rendimento superior ao valor da renda mensal fixada no 103, não é mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente e não tem outro meio de prover o próprio sustento. Olha que mãe! A mãe, né? Podia voltar isso aqui, né? Viu? Então, aqui é bacana a gente ler, porque tem... É cultura, né? Ajuda, quem sabe um dia acaba utilizando aí para alguma coisa. Dúvidas? Fala. Não? Dúvida? Fala. Quando você falou que por volta de 82 tem muita pensão... Isso. Não, é porque dali muda, 82 muda a escolha do PBC. Que aí era pensão
Isso. Mas aí teria que ser uma situação que o falecido estava aposentado, portanto foi calculado errado na aposentadoria, ou podia ser quando a pensão era direta? Tanto faz, porque a pensão por morte é uma simulação de aposentadoria por invalidez. Existe até uma situação, eu só tenho que conferir se é nessa época que acontece. Eu sei que a partir de 91 acontece. Que se for invalidez ou se doença decorrente de acidente, você escolhe a renda do benefício. Se é o seu salário de contribuição do dia ou fazer o cálculo. Então, existem situações que eu gosto de chamar a atenção de vocês, que eram escolhas que a lei dava e que a gente, às vezes, não dedica atenção. Porque, assim, gente, eu penso o seguinte, fazer mais do mesmo, já tem um monte de gente aí, né? Já tem um monte de concorrente que faz mais do mesmo. Então, a gente vai ter que ficar pegando nas virgulinhas, ficar pegando no detalhe, para ir na onde ninguém quer ir. Na onde que ninguém quer ir, a concorrência é menor. Então, por isso que eu gosto de ficar trazendo essas peculiaridades. Parece um bando de bobageira, né? Mas é um bando de coisinha assim que está lá. Porque aqui o grandão, concessão, não sei o quê, gente, mercado... Tá, todo mundo vai... É igual lâmpada, né? Você acende uma lâmpada incandescente, vem aquele bando de mosquitinho, não vem? Você acende uma lampadinha lá longe, né? Meio fraquinha, meio escondidinha, ninguém dá bola para ela, ela fica lá. E às vezes pode ser a lâmpada que mais dura. E essa aqui vai queimar rapidinho. Então a metáfora é mais ou menos essa, com que vocês vão ver da minha aula daqui em diante. Tá? Vou ficar pegando só assim, na onde ninguém quer olhar. Tudo aquela sujeirada que o povo varre para debaixo do tapete, fala assim, isso aí não dá dinheiro, não. Dá dinheiro sim. Tá? A tese da improbidade, eu já comecei a fazer e vocês precisam fazer também. Tá? Precisa começar a fazer. No final do módulo, eu deixo a minha petição inicial para vocês. Tá? E aí eu preciso que vocês comecem a falar, porque senão fica parecendo que só eu sou a louca da paróquia, né? Não dá. Você tem que ter uns loucos para fazer junto. Beleza? O que eu falei aqui foi o seguinte, o SB corresponde demais espécies de aposentadoria 1/36 da soma dos salários de contribuição anteriores ao mês da entrada do requerimento ou do afastamento. Então, aqui você tem um PBC opcional. Você tem um tá. Entendeu agora? Responde se você entendeu. Aqui você tem um PBC opcional, onde você pode escolher ou o marco da data de entrada do requerimento ou do afastamento da atividade. E isso vai mudar muito. Porque, por exemplo, você pega um exemplo como esse. Entre o requerimento e o afastamento, você tem um delay aqui que você não contribuiu. Então, se eu escolhesse a DER, provavelmente poderia prejudicar o segurado ou não. Porque o que vai demandar essa análise é conhecer como é que ocorreram os salários de contribuição. E qual era a qualidade deles, se eles eram mais altos, se eles eram mais baixos. Tá? Como a gente conhece o mecanismo de apuração do SB, conhecer esse marco de início de PBC é fundamental, para vocês verificarem de onde é o marco, qual vai ser o marco mais interessante para o segurado, se um ou se o outro. Porque você pode ter uma situação que vai prejudicar, porque tem um período zerado aqui, ou pode ter uma situação que vai beneficiar, porque jogando para cá, pode ser que os salários de contribuição fossem melhores. Não sei. Vocês vão ter que... Oi? Em até 48 meses para achar 36. Então, se caso o trabalhador deixar muito tempo para poder requerer o benefício, ele vai ser... Não sei, doutor. Não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula de bolo. Porque cada segurado vai ter sua realidade, assim como hoje. Tá? Só que a partir do momento que você tem uma flexibilidade, nessa época aqui em 82, para escolher o início do PBC, o que vai demandar a conclusão, que vai trazer a conclusão se é bom, se é ruim, ou um outro, vai ser o quê? A qualidade dos salários de contribuição que você vai localizar.
tá? Não tem fórmula de bolo. Vai ter que fazer. Aqui é um comando. Você aplica o comando, no caso do seu cliente, para vocês poderem interpretar. Tá? Agora começa uma partezinha um pouquinho chata. Um pouquinho capciosa, mas que é importantíssima de se conhecer, porque assim, do jeito que está hoje, nós não sabemos o que vem pela frente. Vocês têm que lembrar o seguinte, com a vinda da PEC, muita coisa da PEC está condicionada à vinda de uma lei complementar. Vocês viram? Nos termos da lei complementar. Não sei o quê? Nos termos da lei complementar. Então, vocês imaginem quanto de lei complementar nós vamos ter, quanto de lei ordinária nós vamos ter, alterar decreto e alterar IN. Certo? Vai mudar muita coisa. Que bom, gente! Olha quanta coisa para estudar, né? Para que trabalhar se a gente pode estudar, né? Para quê? Vamos passar o resto da vida estudando, né? Que bom, vocês não vão morrer de Alzheimer, né? Vamos atrasar o Parkinson, né? Os alemães não vão nos visitar. Fiquem felizes. Uma mente ativa. Vocês vão ter muita coisa para conversar final de semana. Oi? Ele falou que ele fez a posse anterior e mudou a lei. Ele falou a nova posse, então ele não pode mais fazer posse. Eu falei pro Carlos, você devia criar um boleto permanente pro aluno. Anuidade, cartão fidelidade, né? Pós-contínua. Você não termina nunca. Quando você achar que terminou, está começando de novo. Plano vitalício, a jurídica, né? Então. Nossa, gente. Oi? Exato, tipo isso. Não, começou a pós-nova. Eu falei assim, cheguei na sala, você estuda de novo, gente? Eu falei, você conhece a turma? Eu falei, vocês estão aqui tudo de novo? Eu falei, ou vocês amam a gente, ou vocês não estão entendendo nada. Eu falei, que é isso? Eu falei, mas eu acabei de terminar a sua turma. Mas eu já voltei. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Que angústia. Mas vejam pelo lado bom, gente. Vocês estão estudando, o cérebro de vocês está, né? Tem assunto, tem válvula de escape do relacionamento de vocês, né? Tem uma desculpa para cascar fora de casa. Ou tem que buscar os filhos na escola. Olha quanta coisa boa. Hã? Iniciar uma outra EAD, né? Deixa para lá, não conta, senão o pessoal vai gostar demais, né? Vocês imaginam, eu quero fazer mestrado. Eu falei assim, gente, arrumei um mestrado para fazer. Minhas filhas, oi? A gente vai junto? Eu falei, não, eu vou sozinha. Não, mãe, não pode não, a gente vai ficar sozinha aqui, não dá não. A gente vai morrer de fome. Que eu falei, vai nada, tem iFood, vou cadastrar iFood aí para vocês. iFood e Uber, qualquer criança se vira, né? Né? Ai, nem fale. Já tá um caos lá em casa, viu? Acho que eu vou ter que arrumar mais um cachorro, um gato, vou ter que botar alguma coisa no lugar, porque ela já tá querendo voltar. Ela quer se introjetar já, sabe? Já fica. Imagina falar para a filha, a tua irmã vai embora, a mamãe vai fazer mestrado. Pronto, criança. Sei lá, acontece. Cálculo da renda mensal do benefício. Artigo 40, tá? De prestação continuada, obedecerá às seguintes normas. O SB, apurado na forma da seção 1, for igual ou inferior a 10 vezes a maior unidade salarial do país, o cálculo da renda é feito na forma do artigo 41. O que é esse artigo 40 está querendo dizer para nós? Ele está falando o seguinte: como nós tínhamos o salário mínimo regional, ficou uma lambança no país inteiro em relação a valores dos segurados. Eu não tinha uma unidade de valor uniforme. Cada região tinha a sua. E aí, o decreto traz uma inovação que é unidade salarial.
Ele trazia as unidades salariais, que como se fosse uma média nacional. Tá? E aí ele fala o seguinte: quando o SB, não é a renda mensal inicial, é o SB, for apurado e ele for igual ou inferior a 10 vezes essa maior unidade salarial, a gente toca o barco. Vamos terminar essa renda mensal inicial na forma do artigo 41, ou seja, aplicar o coeficiente do benefício. Quando o SB superar 10 vezes essa maior unidade salarial, Daniel, por sinal, você não me chamou para eu subir para eles. É verdade, eu esqueci. Chame amanhã, please. Tá? Que eu tenho lá, eu mando para vocês as unidades salariais. Estou devendo. Então, quando superar 10 vezes a maior unidade salarial, o salário de benefício ele vai ser rachado no meio. Nós vamos ter uma parcela principal, uma parcela A e uma parcela B. A parcela A, primeira parcela utilizada na forma do artigo 41, seus parágrafos. Ou seja, primeira parte, eu vou fazer como se fosse a situação anterior. E a segunda parte, ela é utilizada até no máximo de 80% do seu valor, multiplicando dessa parte por tantos 1/30, quanto sejam os grupos de 12 contribuições consecutivas ou não, acima de 10 vezes da maior idade salarial do país. A renda mensal do benefício é a soma da parcela A com a parcela B. Simples, né? Fácil. Simples como a vida deve ser. Essa regra é chatinha. Por que eu mostro e a gente calcula? Porque se vocês passarem por isso, vocês passam por qualquer coisa. Ô, Glória. Preste muita atenção. Não é, porque vocês vão ver o seguinte. Tudo aquilo que vocês falam assim, putz, esse negócio é muito difícil. Putz, esse negócio aqui é do abençoado, né? Para não falar outra coisa. Esse negócio aqui é muito abençoado. A hora que a gente verificar e fizer a interpretação ponto a ponto, que aula de cálculo, no fundo, é interpretação. Eu só estou mostrando a vocês como é que vocês vão fazer a leitura da lei. Entendeu? Fez o passo a passo que a lei está falando, vocês fazem qualquer coisa. Não precisa de aplicativo, não precisa de sistema, não precisa de nada. Vocês precisam de Excel. Excel é a documentação do cliente. Só. Aí do Excel, já ensinei aula passada, gente. Não ensinei? Então, você fez aquela regra básica lá, pronto, fez tudo. Conforme a gente for fazendo exercício, eu vou fazendo todos eles daqui no Excel, pra vocês verem como é simples, aquilo que for útil, a gente salva para vocês. Tá? Então, a primeira parte vai ficar assim, ó, e no material de vocês tem modelo, tá? E outra, se é um desafio entender, imagina a quantidade de erros que nós tínhamos no passado. Ah lá, antes da gente falar, depois da gente falar, eu falo da URTN, tá? Abençoado, né? Não fala desgraçado, fala abençoado. Olha só, um exemplo. Aposentadoria por tempo de serviço de um segurado com 33 anos, 11 meses e 23 serviços. Tivesse 33 anos, 60 meses pagos, aposentava? Aposentava. Pedia só 60 meses pagos. Tá? Dados. DER, 15/4/87. Salário de benefício, que moeda que é essa, gente? Eu não memorizo. Cruzado. Não era nascida, né, gente? Eu não sei. Não sei. Sabe, Daniel? Eu? Daniel, então? 6 mil. Eu pego no Google, gente. Eu não memorizo. Para mim, é cruzado novo, não sei mais. O RV, eu lembro do RV. 6.997,57. Tá? Menor valor teto. Menor valor teto são 10 vezes a maior unidade salarial do país. Maior valor teto são 20 vezes a maior unidade salarial do país. Então, a gente tinha que traçar esse paralelo aqui, ó.
10 vezes, 20 vezes. Vezes 10, menor valor teto. Vezes 20, maior valor teto. Tá? Como é que está o salário de benefício? Não é a renda. É só o USB. Como é que está o USB, olha lá, em relação ao menor valor teto? Está inferior, não está? O que a lei manda a gente fazer nesse caso? Toca o barco. O que ele vai fazer? Manda ver. Termina essa renda. O que falta a gente aplicar no USB? Para fazer a renda mensal inicial? Só o coeficiente. Né? Lembra da fórmula? Isso aqui vai manter por bastante tempo. Coeficiente ou alíquota, tá? Dependendo do lugar, vocês encontram como alíquota. Tá? Então, ali a gente já tem o USB, não preciso mexer em nada, só preciso terminar o coeficiente. Como ele trabalhou 33 anos, ele tinha, no mínimo, 80%, que a gente já viu, e ganhava mais 3% a cada ano trabalhado. 3 vezes 3? 9. Então, ele ia para coeficiente de 89%. Aplico 89 sobre o USB, achei o valor da renda. Acabava aqui. Esse aqui era o valor do benefício. Beleza? Aqui a gente achou o valor do benefício. O problema, dúvida. Dúvida, gente? Não? Simples, né? A gente vai relacionar as 36 dentro de 48, eu atualizo as 24 últimas, faço a média. Essa média é o USB. Tá? Os 3% a cada ano trabalhado, tá? A gente acabou de ler. No decreto, tanto no decreto quanto na 5.890 também tem. Tá? O problema era quando acontecia isso aqui, ó. Uma aposentadoria por tempo de serviço de uma segurada com 30 anos. Ela aposentava com 25? Não. Tinha que ter no mínimo 30. Aí, dados. ADER. Salário de benefício. Moeda é essa? Cruzeiro real, réis. Não sei. Eu não memorizo. Essa daí mesmo, tá? Deu esse valor aqui. Como é que esse valor está em relação a menor valor teto? Passou, não passou? A única coisa que eu lembro dessa época que eu não lembro, na verdade. Eu só lembro quando deu aquela mudança grande pro real, que o povo correu pro banco para trocar dinheiro, não foi? Lembra? Tinha que trocar moeda, trocar aquelas... Nossa, gente, era umas pacoteiras de... Você levava, assim, uma montanha de dinheiro e voltava com R$5. R$10. Não era? Nossa, eu lembro quando eu ganhei o primeiro R$5. Eu falava assim, caraca, é muito dinheiro. Era muito dinheiro, né? Nossa, R$100 era uma fortuna naquela época, né? Eu só lembro de ir no banco com a minha avó, com meu pai... Levava aquele saco, assim, cheio de nota, de moeda. Voltava, assim, tipo, com 2 notas de 10, né? Era uma tristeza. Para criança ainda, né? Que, Alexia, você dá 10 notas de R$10 para ela e mostra uma de 100, qual que você quer? Eu quero as 10 de 10. Mas é a mesma coisa. Não, quero 10 de 10. Que vê volume, né? Vê quantidade. Fala, não, bestadinha. É a mesma coisa. Eu não lembro. Eu era muito neném nessa época. Muito neném. Ah lá. Então, passou, não passou? Passou. É bom dessa sala que a única pessoa que não sabe dessas coisas é o Daniel, né? Então, a gente se identifica. Só o Daniel. Então, passou, não passou? Passou. Quando passava o USB, de novo, do menor valor teto, aí a gente tem que fazer o cálculo daquela forma. Parcela básica. A parcela básica é o menor valor teto multiplicado pelo coeficiente do benefício. Menor valor teto multiplicado pelo coeficiente do benefício. O resultado eu deixo lá. Deixo guardadinho. Aí eu vou para a parcela B.
Parcela B, vamos ver se vocês são espertos. Vamos ver quem está esperto aí. Parcela B vai ser o quê? Salário de benefício menos. Não me pergunte por quê. Eu pesquisei tudo quanto é livro, não sei o quê, todo mundo fala a mesma coisa. Aqui, ele deduz o menor valor teto e não o produto da parcela A. Se eu uso a diferença, na minha interpretação, tinha que ser o produto da parcela A. Mas não é. Não sei, gente. Vai deduzir o menor valor teto. Tá? Resultado. Esse resultado, a lei fala para a gente usar o quê? Limitado até 80% do seu valor. Peguei 80% do meu valor. Para aqui. Aí a lei fala o seguinte: multiplicando o valor dessa parte por 1/30, quantos sejam os grupos de 12 contribuições consecutivas ou não, acima de 10 vezes a maioridade salarial do país, menor valor teto. Já viram processo administrativo que tem aquelas linguetas? Sabe aquele papelzinho de maquininha registradora? Sabe, umas tarjeta, lingueta, sei lá como é que chama aquele papel? É um papel fininho. Ah, já. Já viu? Fica aquelas maquininhas. Fica carimbado. Lembra aquelas maquininhas registradoras? Tinha uma alavanquinha? Eu já vi processo assim. Tem um monte de processo administrativo dessa época, até mais ou menos 95. A gente encontra. Concessões mais ou menos até 95. Tanto de aposentadorias quanto de pensões. Tá? Que você encontra essa tarjeta, sei lá, esse papel aí fininho, grampeado no processo e com um monte de marcaçãozinha do lado. O que era esse papel? O servidor, nessa época, não tinha, gente, computador. Brincou, né? As concessões, elas eram na mão. Na mão. Por isso que o período de base de cálculo era menor, porque o servidor tinha que escrever. Fazia tudo na unha. Então, você levava a documentação. Eu tenho um PA antigo, eu vou abrir para vocês na próxima aula, tá? A gente pegava esses PAs antigos, né? O segurado ia na agência com a carteira, levava-se relação de salário de contribuição que o empregador entregava, levava-se carnê, e o servidor tinha que olhar aquela documentação e preencher o comando de concessão eletrônico na mão. Então, ele ia preenchendo as competências e preenchendo o salário de contribuição. Né? Ali, ele já fazia o corte de moeda. Porque nós tivemos muitas alterações de moeda. Onde que vocês encontram a fonte fiel das trocas de moeda e as fórmulas de corte de zero? Bacen, tá? Banco Central do Brasil. Tem até a calculadora Bacen, que ela faz a conversão de moeda, tá? Quem é assinante a ASP, no cálculo lá, tem um link de cálculo avulso lá da ASP, ele também tem o sisteminha que faz a conversão de moeda, tá? O Prévios também faz a conversão de moeda, tá? Então, quem não tem um Prévios, não tem a ASP, vai na calculadora Bacen, só pôr calculadora Bacen no Google lá e vocês vão achar, tá? Então, quando chegava nesse ponto da concessão, o que o servidor fazia? Ele já sabia a relação das unidades salariais. Então, ele já tinha de cabeça quais eram os menores valores tetos para cada época. Mais ou menos com o que a gente tem hoje de piso, de salário mínimo e de teto. Então, a gente já sabe mais ou menos de cabeça os salários mínimos que vieram, né, de 94 para cá. Não sabe? R$ 64,90, R$70, o quê? Né? Hoje, 988, ano passado era 954, o ano retrasado, 800? Tá vendo? A gente sabe mais ou menos. Então, assim, se você tem essa relação de salário mínimo, por exemplo, e uma relação de salário de contribuição, você consegue fazer identificação, não consegue? Então, nessa época, o que o servidor fazia? Ele já sabia de cabeça e ele ia batendo naquela maquininha registradora, né?
quais eram os meses e os anos que o segurado tinha recolhido acima do menor valor teto, ou 10 vezes a maior unidade salarial do país. E ele ia marcando. Aí ele marcava lá, olha, da vida inteira de trabalho desse segurado, vamos supor, 30 anos de trabalho. Nós vamos ter quantas competências em 30 anos? 30 vezes 12? 200? 360 meses. Ele tinha que bater o olho nos 360 meses. Para ir lá. Ia marcando. Aí ele verificava assim, dentro de 360 meses, essa pessoa pagou 120 meses acima do menor valor teto. 120 meses. Tá? Um exemplo. Quando a lei fala multiplicando-se o valor desta parcela por 1/30, quanto sejam os grupos de 12 contribuições consecutivas ou não, acima 10 vezes a maior unidade salarial do país. O que ele tinha que fazer? Ele pegava esses 120 e tinha que transformar isso aqui em grupinhos de 12. Como é que ele faz? Divide por 12. Eu tenho que achar os grupinhos de 12. Então, quantos grupinhos eu vou ter? 10. Então, se é 1/30, quanto sejam os grupinhos de 12. Nesse exemplo aqui, como é que vai ficar a fração? 10/30. Então, qual é a mecânica? Vai ter que localizar quantos salários de contribuição foram realizados na vida do segurado acima do menor valor teto. E esse menor valor teto ele ia variando de tempos em tempos, tá? Pego esse total, divido por 12, o número que tiver aqui, que der aqui, vai ser o número que vai estar em cima da minha fração. Como é que eu encerro essa conta? Assim, ó. Pego o valor que deu dos 70%. Aqui eu ponho errado de sacanagem, que vocês estão prestando atenção, né? Pego esse valor, o correspondente a 80%, que não é esse aqui, tá? Divido por 30 e multiplico pelo número que está acima. Então, vamos supor, 70% deu 1.000. Quando vocês aprenderem na faculdade, multiplicar um número inteiro por uma fração, como é que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ah, terceira série aí, gente. Né? Lembram disso? Lembra, né? Viu? Vale a pena. Faz da caneta agora. Tá? Então, vamos fazer um exercício? E aí a renda se encerra como? A gente soma a parcela A com a parcela B. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma vez e depois vocês vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. Sugestão para qualquer tipo de cálculo que vocês... Eita, caiu aí. Vocês forem fazer. Primeira coisa, legenda. Legenda. Qual é a nossa legenda? Aposentadoria por velhice. Nossa, agora eu vou confessar uma coisa da velhice. Eu não fico mais sem óculos. Eu estou sem óculos aqui, eu não estou... E eu percebi que eu não vivo mais sem óculos. Esse dia eu fui na Federal, na Justiça Federal lá de São José, que eu... Faz quantos anos, né? Eu errei a vara. Tá sem óculos, eu olhei e chego assim. Falei, ué, não é a terceira vara aqui. Olhei na pá e falei, puta merda. Agora pegar atestado. Atestado da veeira, né? Tempo da veeira aqui. 18 anos e
2 meses. Por que que esse dado aqui é importante numa aposentadoria da Vieira? Porque é ele que vocês vão calcular o coeficiente do benefício. Tá? O que mais? Pagou apenas 33 meses acima do menor valor teto. Então, 33 meses acima. Aqui já tem uma continha para a gente fazer que tá fácil, né? Quantos grupinhos de 12 ela vai ter? Hã? 2 grupinhos? Vai dar 3? Faz aí, então. Não pode usar número com vírgula. Quanto que vai dar? Dá 2, quase, falta 3 meses. Então, aqui ela já vai ter... Não sei fazer essa conversão aí, dessa diferença. Que conversão de diferença, gata? Da onde você está falando? Divide 33 por 12. Então, dá 2, dá 24, sobra uns meses. E o que Então, se tiver depois da vírgula, não usa. sobra? Ai, meu Deus, Só número inteiro. Por quê? Tá, não sei, gente. Tá assim lá. quantos meses? Tem umas coisas que eu não sei explicar. Todos os manuais que eu tenho lá, todo mundo fala a mesma coisa. Dá 33, dá quantos meses? Então, olha lá. SB. 1.930.000. Aí o menor valor teto, maior valor teto. Unidade salarial, 141.549. Então, 10 vezes menor valor teto, 20 vezes maior valor teto, tá? Como que está o nosso SB em relação ao... Ui, caraca! Em relação ao menor valor teto? Como é que está? Passou, né? Não passou? Então, primeira etapa. Como é que é a primeira etapa? Menor valor teto vezes o coeficiente do benefício. Então, vai ser menor valor teto, 1.415.490 multiplicado pelo coeficiente. Qual que é o coeficiente do benefício? Por que você não senta aqui na frente, abençoada? Você tá que nem eu. Tá bom aqui. Para ver se entra com mais força na cabeça, né? Tipo isso, né? Ah lá, coeficiente do benefício. Aposentadoria por velhice ou especial. 70% do SB mais 1% de salário por ano completo de atividade abrangida pela Previdência. Até no máximo de 25%. 70% já é o garantido dela. É o mínimo que ela já tem. Qual vai ser a parcela acessória dela? Qual vai ser o coeficiente dela? Ela já tem 70. Qual vai ser o coeficiente total dela? Vai ser 95? É? Então, vai ser quanto em relação ao perfil dela? E isso até hoje, tá, gente? Aposentadoria por idade é assim até hoje. Então, vamos lá? Ó, quanto tempo de contribuição ela tem? Gente, pelo amor de Deus, vocês não leram, né? 33 meses pagos acima do menor valor teto. Ah, tá. Ela pagou quanto? 18. Então, ela tem mais quantos por cento? 18%. Qual é o coeficiente total dela? Sabem converter porcentagem decimal? Sabem? 88% ou qualquer por cento é a mesma coisa
que 88 sobre 100, que é a mesma coisa que 88 dividido por 100. Então, toda vez que vocês quiserem converter uma porcentagem em decimal, o que a gente faz? Divide por 100. Vocês vão achar a porcentagem direitinha. Por que é bom fazer em decimal? Porque é uma operação matemática só. Então, você teria que fazer o quê? Dividir por 100, multiplicar por 88. Tá? Você vai fazer duas operações. Ou, na calculadora, você não sabe usar direito a porcentagem, né? Que às vezes dá erro. Então, converte em decimal que não tem enrosco. No Excel, a mesma coisa. Tá? Então, 88% é a mesma coisa que 88 sobre 100, que é igual, também é igual a 88 dividido por 100, seja a porcentagem que for. Certo? Fácil, né? Quero ver fazer. Então, agora, quanto é que vai ficar essa renda? R$ 1.415.490 vezes 0,88. Ricardo. Então, esse aqui é o resultado da primeira etapa. Deixa ele guardadinho. Segunda etapa. Como é que a gente faz a segunda etapa? SB menos o menor valor teto. Então, vai ser SB menos menor valor teto. Então, vai ser 1.930.622,90 menos 1.415.490,00. Quanto que dá? 132,90. Certo? Então, vamos voltar lá na lei, para a gente fazer, pra vocês entenderem a etapa. Olha lá. A segunda parcela é utilizada até no máximo de 80% do seu valor. Então, depois que a gente achou essa diferença, a gente tem que usar ela só 80% do seu valor. Quanto que dá? Quatrocentos? Acabou aqui? Até 80% do seu valor, multiplicando-se esse valor, o valor dessa parte, por 1/30, quando seja os grupos de 12 contribuições consecutivas ou não. O que a gente faz a partir daqui? Vezes. Viu? Isso aí. Eu pego esse valor aqui, divido por 30, multiplico, no caso do exemplo, por 2. Bate aí, gente? Bateu? Bingo! Esse é o valor da segunda parcela. Quanto que vai ser a renda mensal? Parcela A mais parcela B. 1.200.000. Peraí, 1.273.
95 centavos? 104. Ah, tá, desculpa. 1.072... Não. Peraí. 273. 104,95. Sim? Esse é o valor da renda. Quantas operações nós fizemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equações. Oh, parecia que era, né, um Tiranossauro Rex. Nem é tanto assim. A lei é muito mais complicada do que ela realmente é. Sinceramente, o cara tem que ser um gênio. Um gênio para criar um bagulho desse, né? Comeu um monte de cola estragada para escrever um bagulho desse, né? Não comeu? Depois você inventar fator previdenciário, você não vende mais nada. É. Vamos fazer um sozinho para a gente poder ir embora, feliz? Para casa? Rapidinho. Bem rápido. Vou até deixar aqui na lousa. Tá? Vamos fazer aqui uma aposentadoria de novo por tempo de serviço de um homem aos 34 anos. Tá? Salário de benefício. 5.000. Quantidade de contribuições acima do menor valor teto. 230. Salário de benefício. Ah, não, aqui já tem o salário de benefício. Aqui, o menor valor teto, aliás. Facinho, ó. 1.500. 1.500. Salário de benefício era 5.000. Menor valor teto era 1.500. Quanto que vai dar essa renda? Podem fazer. 230 contribuições acima do menor valor teto. Fazendo. Pode vir na cadeira com o amiguinho? Pode colar? Qual que é o coeficiente dessa? Vamos lá na lei? Coeficiente do benefício. Olha lá. Aqui. Menor valor teto. 10 vezes a maior unidade salarial do país. Tá na lei lá. Abençoada. Tem que ler algumas vezes, né? Para absorver esse troço aqui, né? Aqui, ó. Primeira parte utilizada na cálculo da parcela básica na forma do artigo 41. Menor valor teto, 1.500 vezes o coeficiente. A segunda utilizada até no máximo de 80% do seu valor. SB menos menor valor teto. A diferença, 80% do valor, o resultado multiplicado, dividido por 30, multiplicado pela quantidade dos grupinhos de 12 contribuições acima do menor valor teto. Vamos fazer? Por favor.
Primeiro, qual é o coeficiente dele? 92? Como que vocês chegaram em 92? Porque é os 80 mais 3% para cada grupo que excedeu os 30. E aí, então, se é 80% mais 3% ao ano, 3 vezes 4, 12. 12 mais 80, 92. Então, o coeficiente dele é de 92%. Então, vai ser SB, vai ser o menor valor teto, 1.500 vezes 92. Quanto vai dar? 1.380. Achei a primeira parte. Fácil até aqui, né? Tranquilo. Menor valor teto vezes o coeficiente do benefício. E a segunda vai ser o SB 5.000 menos menor valor teto 1.500 vai dar 3 e aqui a gente usa até no máximo 80% do valor. 2.800. Quantos grupinhos ele tem de contribuições acima? 230 dividido por 12? 19. Então, vai ficar 2.800 divide por 30. Quanto? Divide por 30 dá quanto? 93,33 vezes 19. Como? 733? Pronto. Achei. Agora, um mais o outro. 3 e... Bateu? Eu estou fazendo o que vocês estão falando. Somando 1.733,33 com 1.380. Falou besteira? É? Ah, bonita. Não, é o resultado, né? Resultado da parcela A com a parcela B. Certo? E não é só isso. E não é só isso. Tem um senão aqui. A renda mensal do benefício não pode ser inferior a 90% do salário mínimo mensal do adulto no caso de aposentadoria. Então, aquele valor lá de R$ 3.553,33, eu teria que verificar o correspondente a 90% do salário mínimo mensal. E a renda da aposentadoria também não pode ser superior a 95% do SB. Então, eu teria tanto que olhar para aquela renda e verificar se ela não ficou abaixo de 90% do salário mínimo regional, nem acima de 95% do SB. Então, eram duas questões de limite para valor mínimo e valor máximo. Eu fecho a renda, achei o valor, olho para ele e pergunto, valor, como é que você está em relação ao salário mínimo mensal do adulto da localidade? Está inferior a 90%? Ou, como é que você está em relação ao SB? Passou de 95%? Se tiver até 95%, beleza. Se superar, limita. Se tiver inferior, reajusta, aumenta. Certo? Viu, gente? É só isso. Viu? Os coitados faziam na unha. Na unha. Eu vou abrir um processo para vocês, aula que vem, para vocês verem essa conta no PA.